Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com você. É uma aula hoje bem soft, bem tranquila mesmo, tá? Porque como você vai ter ainda mais um vídeo lá para assistir que eu selecionei para você sobre força de atrito. O tópico de hoje é bem tranquilo, a gente acaba usando muito disso até sem fazer a revisão específica do primeiro ano, né? São forças famosas aí que a gente utiliza bastante, mas vamos relembrar dos aspectos principais, beleza? Força, peso e força normal. Pessoal, de cara, né, a gente já tem que diferenciar. Vocês já estão mais habituados do que estavam no primeiro ano, quando vocês viram pela primeira vez esse assunto. Mas o fato é que no dia a dia, né, no nosso mundinho normal, nós utilizamos a expressão peso de uma forma equivocada. A gente chama peso uma coisa que a física diz que é outra, né? Quando a gente fala vou para a balança me pesar, na verdade a gente vai estar medindo ali a nossa massa, né? Sabemos já vimos muitas oportunidades que peso realmente é uma força. Que força é essa? É a força da gravidade, pessoal, é a força gravitacional, é a força que prende a gente no chão, é a força que a Terra faz nos corpos, aplica nos corpos que possuem massa, sempre puxando esse cara para baixo em relação à Terra, não deixando a galera flutuar. Perfeito? Tá aí, exercida pela Terra nos corpos que têm massa e sempre, tá, pessoal? Sempre. Independente se o corpo está caindo, está subindo, está andando para lá, está andando para cá, está no plano reto, está no plano inclinado, está rodopiando, está fazendo um rabo de arraia, não interessa. Força, peso é sempre vertical para baixo. Sempre. E na aula de amanhã, pessoal, que a gente vai começar a resolver a brincadeira do diagrama de corpo livre, né? Que são os exercícios lá dos bloquinhos. A gente vai montar uma receitinha, tá? Vou fazer lá para você com bastante cuidado. E o primeiro passo, pessoal, dos exercícios de leis de Newton é você desenhar as forças. E o desenho, pessoal, a direção e o sentido dessas forças é fundamental para que você escreva corretamente a segunda lei de Newton para esses caras, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Porque a gente viu, pessoal, que calcular força resultante depende não só do valor da força, mas para onde as forças apontam, né? Forças que são paralelas, elas se ajudam, a gente soma. Forças que são opostas, a gente subtrai. Forças perpendiculares 90 graus faz Pitágoras. Então, desenhar a força na direção e no sentido correto é fundamental para que o cálculo saia da forma apropriada. Perfeito? Força-peso, então, guarde isso sempre vertical para baixo, tá bom? Alguém mandou uma pergunta aqui para mim a respeito do plano inclinado e eu vou mostrar na aula de hoje como ficariam as forças no plano inclinado. Semana que vem a gente vai estudar com mais detalhes esse cara, prometo para você, mas ainda nessa aula está previsto como essas forças ficam no plano inclinado, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. Independente da localização da posição do cara, força-peso sempre vertical para baixo em relação, obviamente, à Terra. Pegando até aquele gancho do que a gente comentou na aula de ação e reação, de terceira lei de Newton, né? Quando a Terra atrai o corpo atrai a Terra, né? Aquela ideia que a Terra cai no corpo, entre aspas, como a gente comentou. Perceba que aqui existem as forças de reação do peso, né? Se a força-peso é do centro de gravidade do corpo, que no caso dos seres humanos está muito perto do nosso umbigo, se a força-peso é do centro de massa do corpo até o centro da Terra, a reação é o contrário, é do centro da Terra em direção ao corpo. Perfeito? E você já está que nem eu, careca de saber como que a gente calcula a força-peso, né? É o produto da massa do corpo vezes o Gzinho. O Gzinho é a nossa amiga aceleração da gravidade, né? Que lá em gravitação pode aparecer um outro nome. A gente chama também esse Gzinho de campo gravitacional, ok? É uma outra expressão para dizer é a mesma coisa. O que é importante para nós, pessoal, tomar muito cuidado com relação às unidades, né? Tudo sistema internacional, tá bom? Massa tem que estar em quilogramas. A aceleração da gravidade, o Gzinho, como toda aceleração que se preza, em metros por segundo ao quadrado, que está aqui. Tendo essas unidades, a sua força-peso, como todas as outras forças, vai sair na unidade Newton. Perfeito? Tranquilo, né, pessoal? Força-peso a gente está bastante acostumado. Quero brincar com você, pessoal, é um exercício bem primeiro ano do ensino médio, mas ele traz um conceito físico bastante sutil que a gente tem que trabalhar.
Peço que você prepare aí o seu material, o seu caderno, lápis, borracha, caneta, canetinha, lápis de cor, giz e cera, aquarela, para a gente resolver junto. Pode ser? Então vamos lá. Um astronauta, pessoal, tem peso 800 newtons na Terra. É importante deixar claro, se sobrar um tempinho a gente vai conversar sobre gravitação universal. O campo gravitacional, pessoal, o Gzinho, ele depende de planeta para planeta, né? Porque ele depende da massa do planeta e do tamanho do planeta. Só que se você estiver na superfície da Terra, o Gzinho é 9,8, né? Que a gente aproxima para 10. Se você sobe a uma certa altura, né? Tá em órbita, o Gzinho diminui, tá? Então é importante deixar claro que o cara está ainda na superfície do planeta. Só isso, tá? Aí ele deu para você o Gzinho da Terra, vale 10. O Gzinho da Lua, aceleração da gravidade na Lua, ele deu 1,6. Tá? Ele quer saber três coisas, pessoal. Eu quero saber qual é a massa do astronauta na Terra. Eu quero saber qual é a massa do astronauta na Lua. E eu quero saber qual é o peso do astronauta na Lua. Ok? Três perguntinhas. Esse enunciado é suficiente para você conseguir resolver. Tá bom? Pessoal, 2 minutinhos, pode ser? À medida que você for respondendo, ou com alguma dúvida, dá um toque aí no chat. Gostaria muito da sua participação ativa na aula de hoje. Tá bom? Vamos trabalhar, pessoal? Vamos lá. O pessoal já mandou aqui umas respostas, estou respondendo a galera aqui. Estou tentando responder todo mundo, chegou bastante coisa ao mesmo tempo aqui. Talvez seja mais fácil eu falar os que estão certos, né? Os que estão errados eu tento responder aqui no privado. Então deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém, ó. Fernanda, sua massa tá certa. Nicolas, sua massa tá certa. Thaís, sua massa tá certa. Júlia, sua massa tá certa. Nicole, Cristine, sua massa tá certo. Agatha, isso que você escreveu aí por último é isso mesmo, tá bom? Fernanda, tá certo o seu peso. Deixa eu responder esse aqui. O que mais que eu esqueci aqui? Muito cuidado, pessoal. Tem algumas pessoas aí que estão confundindo unidades de massa e unidades de peso, tá? Eu não estou nem falando com relação ao valor, né? O valor é consequência, a gente vai trabalhar corretamente. Mas unidade, pessoal, a gente tem que diferenciar bem. Massa, pessoal, é quantidade de matéria do corpo. É quilograma, né? Peso é força, peso é newton. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com as unidades aí, tá? Não podemos perder uma questão por causa disso, tá? Vamos lá, mais um tempinho, bastante gente está participando. Bora lá, pessoal, isso aí.
Tem resposta que ficou lá para cima que eu devo já ter perdido. Deixa eu procurar aqui. Isso. Muito bom, pessoal. Gostei muito da participação de vocês aí, recebi várias respostas, a maioria certa, outras é aquela confusão que é normal no exercício como esse, a gente coloca de propósito, é um exercício com um porquê, né? Que a gente quer tomar cuidado aqui com algumas coisinhas que a gente acaba confundindo, tá bom? Vou corrigir então aqui, pessoal, para a gente bater um papo sobre os significados desses valores, tá bom? Então vamos lá. No item A, pessoal, o exercício quer saber a massa do astronauta na Terra. Perfeito? Então perceba que ele me deu no enunciado o peso do astronauta na Terra e a gravidade na Terra. Então eu substituo na expressão P igual a mg e coloquei um subíndice aqui Tsão, ou Tzinho, enfim, né, como você quiser. Cuidado só com o cacófato, tá, pessoal? O T de terra, né? Para a gente saber que é o peso na Terra, massa na Terra, gravidade na Terra. Perfeito? Então olha aqui, ó. 800 newtons é o peso do cara na Terra, igual a massa do cara na Terra que eu quero descobrir, vezes a gravidade na Terra que vale 10. O 10 está multiplicando o passo para lá, dividindo a massa do astronauta na Terra, 80 quilogramas, e não se fala mais nisso. Ok? Pelo amor de Deus, cuidado com as unidades. Só que aí, pessoal, vem a pergunta do item B. Qual é a massa do astronauta na Lua? Crianças mais lindas da minha vida. Quantidade de matéria, que é a definição de massa, perfeito? Ela não depende do local. Você tem, chutando um valor, né? Eu sei que você tem menos, mas no caso do astronauta. O astronauta tem 80 quilogramas na Terra, o astronauta tem 80 quilogramas em Curitiba, em São Paulo, no Pará, em Roma, em Burkina Faso, em Marte, em Plutão, onde ele quiser. A massa não depende do local. A massa é uma propriedade específica do corpo, pessoal. É aí que vem a sacadinha. Então, massa na Terra, massa na Lua, massa onde você quiser, não muda, pessoal. Não muda, tá? Massa é uma propriedade exclusiva dos corpos. Não depende do local que você se encontra. O cara não emagreceu e não engordou na viagem, tá bom, pessoal? Não rola, não funciona, tá bom? Então, a massa do astronauta na Lua é exatamente igual à massa que o astronauta tem na Terra. Portanto, 80 quilogramas. Tá bom? Cuidado com isso, tá bom, pessoal? Muito cuidado. Agora, o peso, sim. O peso é uma grandeza que depende do corpo e depende do local, certo? Porque o local é que vai determinar o campo gravitacional, a aceleração da gravidade, né? Então, o peso dele na Lua muda, a massa não. Pelo amor de Deus. Então, olha aqui, ó. Peso na Lua vai ser igual a massa dele na Lua, vamos dizer assim, né? Vezes a gravidade da Lua. A massa dele na Lua nós vimos que não muda, é 80 quilogramas. A gravidade na Lua é 1,6, que ele te deu no enunciado, fazendo essa multiplicação. 128 newtons, porque é uma força criança. 128 newtons é o peso do astronauta na Lua. Tá bom, pessoal? Então, você quer emagrecer? Ótimo, vai para a Lua, vai para outro planeta, tá bom? É o jeito mais fácil de você emagrecer, tá bom? Mas não vai para Júpiter, tá? Se você for para Júpiter, se você for para Saturno, se você for para o Sol, se você for para o Sol, você vai ter alguns problemas a mais do que engordar, né? Mas nesses planetas, pessoal, o campo gravitacional é maior do que na Terra, tá? Aí o seu peso, ele fica maior. A sua massa não, mas o peso fica. Tudo bem, criançada? Conseguimos diferenciar estas bagacinhas de meu Deus aqui? Tranquilidade? Então, firme não só a questão das unidades, para a gente não se embananar, unidade da massa, quilograma, unidade do peso, newtons,
mas com relação à característica por si só. Massa não depende do local, depende exclusivamente do corpo. O peso, sim, tanto do corpo quanto da localização. Belezinha? Tranquilidade? Posso avançar? Tudo bem? Vamos lá então. Qualquer coisa dá um grito aí, eu paro, hein? Vamos lá. Pessoal, tirinhas sempre foram, sempre e continuarão sendo uma ferramenta de questões de vestibular e Enem. E isso em muitas disciplinas, desde a questão de figuras de linguagem lá em português e literatura, o pessoal adora isso, mas também em ciências duras, ciências naturais. E física talvez seja uma das disciplinas que mais tem aí brincadeirinhas aí com tirinhas. E o Garfield adora falar de física nas suas tirinhas. Adora. Você percebe a tirinha aqui, ó. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. E onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. E ele está fisicamente perfeitamente certo. Se você quer perder peso, você tem duas opções. Ou você perde massa, ou você vai para um local, um planeta, cuja gravidade seja menor. Obviamente, o Garfield escolheu essa opção. Aí ele te dava essa tirinha, tinha um enunciado curto e perguntava qual era o conceito físico associado, qual era a graça da tirinha, o que estava falando, pura interpretação e conhecimento da diferença entre massa e peso. Fiquem atentos que pode aparecer. Num ano como esse, pessoal, as tirinhas de história em quadrinho, apesar delas terem ficado aí já no que diz respeito à rotina ali da criançada, aí, ou propriamente de vocês, não é das partes muito ativas, mas tem muitas questões que estão aparecendo alguns memes, tá? Fiquem atentos. Alguns vestibulares, vão dizer assim, um pouco mais moderninhos, um pouco mais de vanguarda, podem cobrar questões desse tipo, tá? Continua sendo uma tirinha, uma interpretação ali de um enunciado diferente, com o conceito físico envolvido. Fiquem atentos com isso. É bem provável que nem apareça alguma coisa, tá bom? Vamos seguir aqui então? Vamos falar sobre a força normal. Eu havia comentado, pessoal, um pouquinho, uma palhinha bem suave sobre a força normal na aula lá de forças, né? Na aula de segunda lei de Newton. Hoje a gente vai destrinchar os detalhes sobre a força normal, tá? A força normal, pessoal, só surge quando existe um contato do corpo com a superfície, com o chão, tá? Por quê? Imagina, pessoal, se não existisse a força normal, né? A força-peso puxaria a gente para baixo e a gente seria sugado pela Terra até o centro da Terra. Perfeito? Então, a força normal, pessoal, é aquela que impede os corpos de penetrarem na superfície da Terra. Mas ela só existe, ela só surge quando os corpos estão apoiados, quando estão em contato com o chão, com a superfície. Toma cuidado com isso. Porque às vezes você desenha a força normal num corpo que está pendurado no teto lá por um fio. Aí não tem força normal, porque ele não está apoiado no chão. Se tem fio, vai ter força de tração. Força de tração a gente vai comentar na aula de amanhã, tá? Então lembra disso. Força normal, corpinho apoiado na superfície, impede o corpo de penetrar na superfície, tá bom? E sempre, pessoal, aqui tem muita gente que confunde, mas você, meu aluno, você não vai fazer isso. Força normal não é sempre vertical para cima. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Força-peso é sempre vertical para baixo, isso nunca vai mudar. Porém, pessoal, a força normal ela não será sempre vertical para cima. Porém, ela vai ser sim perpendicular à superfície. Tá? Força normal, como definição, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Você que tem boa memória, você vai lembrar o que eu vou falar. Ano passado, quando nós estudamos ótica, espelhos planos, espelhos esféricos, especialmente refração, que a gente vai revisar esse ano, nós medíamos ângulos, o ângulo do raio de luz, ângulo de incidência, ângulo de refração, lembra disso? A gente media sempre com relação a quem? Com relação à reta normal. Lembra desse cara? A reta normal é ela que formava 90 graus com a superfície. Aqui é a mesma coisa. O nome normal, 90 graus. Só que agora ela é uma força. Força normal, perpendicular à superfície de apoio, sempre formando ângulo de 90 graus. Tá? Então perceba que em alguns casos, pessoal, no plano horizontal, todo mundo retão, bonitão, a força normal vai ser vertical para cima.
porque é aqui que ela forma 90 graus. Agora, quando a gente vai para um plano inclinado, e a gente vai estudar bastante esse cara semana que vem, só para você ter ideia, pessoal, a Federal do Paraná e a Positivo, Universidade Positivo, ano passado, fresquinho, as duas cobraram plano inclinado. Tá? É um assunto que vira e mexe aparece. Tá? No plano inclinado, pessoal, já respondendo a pergunta que o Pedro fez para mim no começo da aula, olha para onde está a força normal. Ela está tortinha, ela está na diagonal. Porque ela tem que formar 90 graus com a superfície. Mas a força-peso, que não está desenhada aqui, mas eu vou desenhar para você, a força-peso está aqui, ó. Continua sempre vertical para baixo. Isso não muda. Tá bom? Olha no caso, pessoal, de um corpo que, por algum motivo obscuro da natureza, esteja apoiado aqui dessa forma. Tá? Vamos supor que ele esteja escorregando para baixo, mas ele mantém o contato com a superfície. Ele vai raspando ali. Tá? Sempre, então, pessoal, a força normal nesse caso, olha aqui, ó, vai estar para a direita. Porque é para a direita que ela forma 90 graus com a superfície. Tá bom? Então, você não pode falar que é vertical para cima sempre, porque a gente não estuda só plano retinho, a gente também estuda rampa, a gente estuda curva, né? Então, tomem cuidado com isso. Sempre perpendicular, 90 graus à superfície. Tá bom? Deixa eu ver quem me chamou aqui. Parece meio nada a ver, mas e se o corpo tiver meio da beirada da mesa, com metade dentro e metade fora, como fica a força normal? Pessoal, não tem nenhum problema, tá? Porque assim, todas as forças, elas agem no centro de massa do corpo, tá? É claro que se o corpo ele tiver mais da metade, né? Vamos dizer assim, né? Não é tão simples, né? Isso tem a ver lá com o torque, a gente talvez dê um tempinho de estudar isso. Mas se o corpo já tiver pendendo a cair, aí você tem que avaliar no momento ali que ele está inclinado, né? Porque antes dele cair, ele dá uma inclinadinha ali na quina da mesa, naquele ponto vai formar 90 graus e vai ficar inclinado. Mas mesmo se você tiver uma mesa aqui, ó, deixa eu só desenhar. Você tem uma mesa, nossa senhora. Uma mesa, tá? Isso aqui é uma mesa, tá bom, pessoal? Vamos desenhar um bloquinho. Por exemplo, o bloquinho está aqui assim, ó. Ele permanece apoiado, ok? Mas ele está mais da metade para fora. Não tem nenhum problema, pessoal. A força normal sai do centro de massa desse corpo, ele ainda está apoiado, permanece sendo perpendicular à superfície, né? O ângulo de 90 graus vai estar aqui assim, né? Continua sendo, nesse caso, vertical para cima, perpendicularidade, tá bom? Dá para falar que é sempre a direção contrária do plano? Pessoal, direção contrária nesse sentido é porque são opostas, né? No caso, assim, o vetor força com a superfície não vai formar 180 graus, né? Quando a gente fala direção contrária, é isso aqui, né? Ó, um para a esquerda, um para a direita, né? Formaria 180 graus. Não é exatamente o que acontece. É melhor a gente usar a expressão perpendicular, é mais garantido, tá? No meu ponto de vista. Porque a superfície, né? Ela não vai estar no sentido, por exemplo, né? Seria oposto, um cara tivesse para cá assim, ó. Entendeu? Aí essas duas forças seriam opostas, ângulo de 180, né? Mas não é o caso. Perpendicular 90 graus. Tá bom, criançada? Beleza? Importante isso para nós, tá? Agora, pessoal, aí vem a grande sacada, porque todo mundo pergunta: professor, normal e peso forma para ação e reação? E aí, pessoal? Força normal e força peso formam um par, ação e reação? Porque se liga, ó, deixa eu só desenhar aqui para a gente relembrar. Olha o plano horizontal, olha o que acontece. Ó. O cara está aqui de boa, corpinho está aqui, né? Então, força normal, perpendicular à superfície, e a força peso vertical para baixo. Tá vendo? Ó? São opostas. Pessoal, normal e peso forma par, ação e reação, sim ou não? Não. A Agatha acha que não. Pessoal, o que vocês acham? Tem gente que mandou aqui que depende do caso. E aí? Eu acho que depende. Nesse caso que o senhor desenhou, eu acho que sim. Ok. Mas, Que mais mas se vocês acham, pessoal? tiver um pouquinho mais inclinado, acho que não. Beleza. A Thaís mandou que não, a Melissa mandou que não, a Sabrina mandou que não, a Fernanda mandou que Eu acho sim. que sim. Tem gente que acha que. Então, assim, tem as três respostas possíveis, né? Tem gente que mandou que sim, tem gente que mandou que não, tem gente que mandou que depende. Tá bom? Pessoal, a verdade só tem uma resposta. Só tem uma resposta. E a resposta é não. Não. Nunca. Nunca. Entenda isso. Normal e peso não formam par, ação e reação. E eu vou te explicar por quê. Entenda uma coisa, pessoal.
Tem uma cacetada de motivos que explicam por que normal e peso não formam par ação e reação. A gente olha essa situação do plano horizontal e a gente vê as duas forças opostas e a gente só lembra desta característica de forças de ação e reação que são opostas. A gente vê duas forças opostas, a gente acha que já é par ação e reação. Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Vamos entender por que não. Tem muitos motivos. Primeiro, nem sempre peso e normal vão ser opostas. Essa de cara já é um motivo, né? No caso, por exemplo, do plano inclinado, que era o que eu já tinha feito o desenho lá para você. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Peraí. Ó. No plano inclinado, normal e peso não formam par ação e reação. Quer dizer, não são opostas. Nunca formam par ação e reação. Deixa eu arrumar a frase. Normal e peso nunca formam par ação e reação. No plano inclinado, normal e peso nem opostas são. Então, com isso, a gente já tira da jogada. Aí você pergunta para mim, mas professor, e no plano horizontal que elas são opostas? Ok, eu concordo que elas vão ser opostas. Porém, pessoal, forças para serem par ação e reação, a gente tem que ter muitas características. Primeira delas, forças de ação e reação têm o mesmo valor. Perfeito? Forças de ação e reação têm o mesmo valor, têm o mesmo módulo. E nem sempre normal e peso vão ter o mesmo valor. Ok? Opostas também nem sempre. O que mais que a gente garante que normal e peso não formam par ação e reação? A questão da natureza. Natureza. Nós comentamos na aula de forças de ação e reação que esse parzinho ação e reação, pessoal, tem que ter a mesma natureza. Então, se a ação é gravitacional, a reação é gravitacional. Se a ação é eletromagnética, a reação é eletromagnética. Lembra disso? Foi a aula de terça-feira, aliás, né? A força peso, pessoal, é uma força gravitacional. A força normal é uma força eletromagnética, porque ela se dá com um contato direto dos elétrons do material com os elétrons da superfície. Perfeito? Então, uma tem origem gravitacional, outra tem origem eletromagnética. Não tem como elas serem par ação e reação. Já te dei 3 motivos. Nem sempre elas são opostas, nem sempre elas têm o mesmo valor, elas não têm a mesma natureza e um outro detalhe que talvez seja o mais importante. Quando a gente fala de par ação e reação, pessoal, a gente fala que a ação é de mim em você e a reação é de você em mim. Não é assim? É o bate e volta. Força-peso, pessoal, é entre o corpo e quem? E o centro da Terra. Certo? Força normal é entre quem e quem? É entre o corpo e o chão. Percebe? Não está montando um par de ir e voltar. A normal, se fosse reação do peso, seria da terra para o corpo e a outra do corpo para a terra. Mas não é o que está acontecendo. Força-peso é entre o corpo e o centro da terra. Força normal é entre o corpo e a superfície, que nem sempre vai ser o chão. A gente costuma falar que é o chão. Portanto, pessoal, não está tendo aquela troca dos corpos. A age em B, B age em A. Não é isso que acontece com normal e peso. Portanto, nunca, na resposta não é depende. Nunca normal e peso formam um par ação e reação. Aí você me diz, professor, mas tem situação que a normal equilibra com o peso? Tem situação que a normal iguala com o peso, cancela? Tem. Isso sim. Mas nem sempre, pessoal, forças que se cancelam, elas vão ser ação e reação. Mesmo porque forças de ação e reação nunca se cancelam. Nós vimos isso na aula de terça-feira. Forças de ação e reação nunca se cancelam, porque elas atuam em corpos diferentes. Tomem muito cuidado com isso, tem muita gente que confunde. A única situação que pode ter da normal cancelar com peso é no plano horizontal, contanto que não tenha nenhuma força mais que puxa para cima ou que puxa para baixo, que você só empurra o livro para a direita e para a esquerda. Aí sim, como não haverá movimento na vertical aqui no eixo Y, a força que está para cima equilibra com a força que está para baixo. Normal cancela com o peso nesse caso, mas não é por causa disso que esse cara forma um par ação e reação. Você quer ver só de um jeito rapidinho para esses caras não cancelarem mais? Se eu aplicar uma força nesse livro, na diagonal. Amarrei esse livro aqui com um fiozinho, com um ganchinho e puxei na diagonal. Normal já não equilibra mais com o peso, pessoal. Porque a gente vai ter que decompor essa força usando seno e cosseno
Fx, Fy. Aí vão ter duas forças para cima e uma força para baixo. Aí normal mais Fy é igual ao peso. Aí normal já não cancela com o peso, percebeu? Então tomem muito cuidado. De cara, não é para ação e reação. Só terá o mesmo valor num plano horizontal em que só há movimento realmente ou aplicação de forças na horizontal, que é o que a maioria dos exercícios traz, com exceção do plano inclinado e com relação de exercícios mais específicos, onde a força vai ser uma força aplicada na diagonal, a gente vai treinar isso, que daí a gente tem que fazer uma decomposição com seno e com cosseno. Pode fazer parte da nossa vida. Tudo bem, criançada? Pegamos a ideia? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta dessa parte? Você tem que sair disso aqui entendendo, irmão, pelo amor de Deus. Tá tudo certo, prof. Tá tudo certo. Isso vale para todos. Qualquer coisa, me dá um toque aí Sim, professor. no glorioso bate-papo. Se não quiser falar pelo microfone, vamos que vamos. Tá bom? Pessoal, vamos falar então sobre as reações dessas forças. Já estamos caminhando para o fim da aula. Quando a gente fala de forças, a gente viu na terceira lei de Newton que não existe força isolada na natureza, né? Toda força de ação vai gerar uma força de reação. Se a força de ação do peso, a gente já comentou isso, né? É da Terra na gente, a reação é da gente na Terra. A Terra atrai o corpo atrai a Terra. E onde vai estar a reação da força normal, pessoal? Vai estar no chão, certo? Porque a força normal é do chão na gente, então a reação da força normal é da gente no chão. Que é exatamente o que está escrito aqui, ó, em tópicos. Força-peso, do centro da Terra no corpo, a reação do corpo no centro da Terra. Força normal é da superfície no corpo, a reação é do corpo na superfície, tá? Então a força que a gente esmaga ali o chão, vamos dizer assim, não é a força-peso, pessoal, é a força normal. Tomem muito cuidado com isso. É a força de reação da normal. Então, quando você vê um corpo muito pesado, estou pegando um exagero aqui, né? Um meteoro, abriu uma cratera, sei lá onde, ou qualquer coisa que você derrubou que amassou um pouquinho o chão. Ah, amassou o chão porque ele é muito pesado. Cuidado, pessoal. A força que causou aquele buraco na superfície não foi a força-peso. Foi a força de reação da normal. Porque normal é a força que atua entre o corpo e a superfície. Força-peso, pessoal, não é com o chão, não é com a superfície, pelo amor de Deus. É com o centro da Terra. Tá bom? Aí você pode falar, o corpo tem muita massa, ok. Mas a força que causou esse estrago não foi a força-peso. Foi a força normal. Que é a força de reação, melhor dizendo, da normal, né? Do corpo na superfície. Tá bom, criançada? Cuidado com isso, hein? Aí, pegando esse gancho, terminando a aula de hoje, a gente tem que falar um pouco sobre balança. Sobre balança, tá? Esta frase que está aqui, ela é simples da gente desenvolver, né? Se você fala do peso, o peso não é 70 quilogramas, né? Isso é a massa. Aí o peso seria 700 newtons, né? Nem 70, né? Você tem que multiplicar pela gravidade. O fato é, pessoal, que a balança ela é um instrumento muito particular. Por quê? Ano passado, nós comentamos lá em calorimetria, em termometria, sobre o termômetro. Eu não sei se você vai lembrar dessa aula, mas eu vou refrescar a sua memória. O que o termômetro, pessoal, gostaria da sua participação. O que o termômetro mede? Quem sabe? O que o termômetro mede? A agitação das moléculas? Pessoal, alguém concorda, alguém discorda aí com a Agatha? O que o termômetro mede? Tem gente que mandou aqui que mede calor. E aí, pessoal? O que o termômetro mede? Quem lembra? Tem mais gente respondendo aqui para mim no chat. Sabe qual é o problema, pessoal? Que o termômetro não mede temperatura, o termômetro não mede calor, o termômetro não mede a agitação das moléculas, tá? O termômetro, ele mede a dilatação da coluna de mercúrio, que é geralmente o metal que se utiliza. Termômetro eletrônico é uma outra história. Termômetro mede a dilatação do mercúrio. Mas o que o termômetro te mostra na calibração? A temperatura.
Então, através de uma calibração, através dessa equaçãozinha que a gente estudou ano passado, a gente vai relembrar esse ano, dilatação ΔV é igual ao volume inicial V0 vezes o coeficiente de dilatação gama vezes a variação da temperatura. Lembra disso? Não lembra nem que você comeu ontem, né? Deus me livre, professor. Mas a gente viu isso ano passado, pessoal. Então, por uma calibração do material, o termômetro mede isso aqui, mas ele te mostra isso aqui. A balança é a mesma coisa. A balança mede uma coisa, mas ela te mostra outra. Certo? Então vamos entender. Quando você vai na farmácia, o que a balança te mostra? O que a balança te mostra? Ela te mostra a massa. Perfeito, já mandaram aqui para mim. A balança nos mostra a massa. Mas a balança mede massa, pessoal? Não. Mas porque não tem como medir quantidade de matéria de um corpo. Aí a pergunta que eu te faço é: se a balança mede massa, se a balança me mostra massa, perdão, o que ela mede na realidade? Peso. Será que é o peso, pessoal, que a balança mede? Quem concorda? Quem discorda? Ela me mostra a massa. Mas o que a balança mede? E aí? A massa vezes a gravidade? Então é o peso. Será que ela mede realmente o peso, pessoal? Pior que não. A balança não mede o peso, pessoal. A balança, ela mede a força. Ela mede a força que se aplica. E a gente consegue ter certeza disso quando você pega aquelas balanças portáteis, ou mesmo a balança de farmácia que está presa lá no chão, mas as portáteis é mais fácil você fazer isso. Pega uma balança portátil, tem gente que tem para medir coisa aí de cozinha, tal, fazer um bolo gostoso, etc e tal. Mas se você tiver uma balança portátil, pega essa balança, coloca na parede e segura lá com a sua mão. Prende lá com a sua mão, vai aparecer uma certa massa. Aperta a balança. Aplica uma força maior na balança. Aperta a balança. A massa da sua mão mudou? Não. A massa da sua mão não mudou. Mas no visor da balança vai aparecer uma massa maior. Porque ela não mede massa, pessoal. Ela mede força. Aí a pergunta que eu te faço é: quando você está no chão, bonitão, faça esse teste, pessoal. Vai na farmácia e faça isso. Agacha. Agacha. Ao invés de você ficar reto, bonitinho, agacha um pouco. Você vai ver que o visor da balança já vai marcar uma massa diferente. Porque, na verdade, a balança está medindo a força. Agora, a pergunta que eu te faço é: balança presa no chão. A força que você aplica no chão é a força peso? Não é. A força que você aplica no chão, o que é? É a força de reação da força normal. Percebeu? Então, na verdade, pessoal, o que a balança mede é a força de reação da força normal, que vai ter o mesmo valor que a normal, tá? Mas não é força-peso, porque peso é entre o corpo e o centro da Terra, criança, pelo amor de Deus. O chão não tem nenhuma relação com a força-peso, nenhuma. É só com o centro da Terra, tá lá longe. Tá lá longe. Isso sim, se você ficar mais na ponta ou mais no meio da balança, pode mudar sim a força, pessoal. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer compra no açougue, no supermercado, tal, que ele mede lá a carninha lá na balancinha. Eu já vi um cara lá do próprio supermercado fazendo um teste na balança. Ele coloca um pezinho, que ele já sabe que tem lá perto de 1 quilograma, ele coloca em várias regiões da balança. Porque às vezes, pessoal, a balança ela fica meio capenga. Tem um lugar que vai marcar mais, tem um lugar que vai marcar menos. Então a balança ela tem que estar perfeitamente equilibrada, porque se o corpo não tiver bem no centro, né? No caso nosso, na balança lá da farmácia, ou se a balança tiver capenga, a força que vai ser aplicada vai ser diferente. Não vai estar mostrando a realidade, tá? Então tudo isso, pessoal, é uma questão de calibração. O termômetro mede uma coisa, mostra outra por causa de uma calibração. A balança mede uma coisa, mostra outra por causa de uma calibração, tá? E essa é a grande sacada. Então olha aqui, o que a balança mostra? Ela mostra a massa. Mas o que ela mede força. Só que não é uma força qualquer, é a força de reação da força normal. Tá bom? O exemplo da balança portátil que eu falei que você pode fazer, aperta a balança, ela muda a massa, apesar da massa da sua gloriosa mão não ter mudado.
tá? E é muito comum, pessoal, aparecer isso em exercícios de plano inclinado, tá? Porque no plano inclinado é uma opção que você tem, se você levar uma balança para o plano inclinado, para uma rampa, e você subir nela, a marcação da balança vai ser menor do que se você tivesse no plano horizontal bonitão, tá? A gente vai ver na aula de plano inclinado que a normal, ela cai por um valor do cosseno do ângulo de inclinação. A gente vai relembrar isso, tá? E como o cosseno é um valor entre 0 e 1, entre menos 1 e 1, né? Mas valores positivos entre 0 e 1, vai diminuir. É um número fracionário do peso, é uma fração do peso. Então, você quer emagrecer, irmão, você tem duas opções. Ou vai para a lua, ou mede a sua balança aí num plano inclinado, tá? Aí você se engana um pouco aí, porque a balança vai mostrar um valor menor do que a realidade, tá? Muita atenção com isso, pessoal. Muita atenção. Viu o exercício de balança? Entenda, ele quer que você calcule a força normal. Viu o exercício de balança? Ele quer que você calcule a força normal. Tá bom? Essa eu vou contar para minha mãe, professor, porque ela quer emagrecer. Pessoal, o importante é o valor que aparece lá na balança, entendeu? A gente dá uma ludibriada aí na física, mas é verdade, isso acontece. Tá bom, Professor? criançada? Pode falar, pode falar. Então é por esse motivo que quando a gente, por exemplo, vai no médico, a gente precisa ficar, muito parado para ela conseguir medir nossa massa? Perfeito, pessoal. Porque daí, quando você está no plano horizontal, bonitão, quietão, sem nenhuma aplicação de força, a gente viu no slide anterior, eu vou voltar aqui para você, ó. Quando você está no plano horizontal, a normal equilibra com o peso. Perfeito? Aí o que a balança entende? Eu estou no reto, não tem ninguém zoando o barraco. Então eu estou medindo a força normal, mas eu sei que essa normal é igual ao peso. E peso é igual a mg. Aí o que ele faz? A balança pega essa força normal que ela mediu, divide por 9,8 na calibração para te fornecer a massa. Entendeu? Essa é a sacada. Por isso que o valor preciso aparenta lá para nós lá, com a balança obviamente bem calibrada, tal, mas no plano horizontal e você quietinho. Que daí a normal equilibra com o peso, divide por 9,8, ela te fornece a massa no visor. É assim que funciona. Tá bom? Professor, Pode falar, queridão. aquela balança de pezinho, ela é melhor do que a digital? Pessoal, a balança de dois pesos, né, a balança de pratos, ela faz por questão de comparação. Né? Você precisa ter uma massa conhecida, porque daí você consegue ter a noção de quem é mais pesado, né, no sentido de quem tem mais massa, porque daí ela faz aquela balança ali, né, no sentido daquela gangorra, melhor dizendo, né, de pender para o lado que tem maior massa. Não, Mas eu tava falando daquela que você sobe, daí tem um pezinho, você vai equilibrando o pezinho até dar o teu. Tá. É no sentido, continua no sentido de comparação, né? Você tem que ter massas, pezinhos ali conhecidos, que daí você faz no sentido de comparação. Tem que tomar muito cuidado com a questão do equilíbrio, né? Mas balanças nesse sentido elas são bem sensíveis, né? Porque daí qualquer diferença ela já pende, já você consegue ver a diferença. A calibração, pessoal, da eletrônica, ela às vezes dá uma capengada, né? Tanto que você já deve ter visto. Você vai numa farmácia num lugar, vai numa farmácia em outro, é muito difícil que balanças diferentes eletrônicas te deem a mesma massa, né? E isso você pode fazer no mesmo dia, com a mesma roupa, né? Que a gente sabe que a roupa, o tênis influencia. É muito difícil uma balança eletrônica, duas balanças eletrônicas de diferentes lugares, te darem o mesmo valor. Porque tem muitos fatores, realmente, toda a eletrônica do material já pode dar uma descalibradinha na bagaça aí, tá bom? Beleza, criançada? Pronto, acabou, nem doeu, viu? Por hoje é isso. Tá bom? Queridos, agradeço muito sua presença, sua participação. Espero que a coisa tenha ficado aí mais clara. A gente permanece à disposição pelo e-mail, qualquer coisa dá um toque e dá uma olhadinha muito especial, com muito cuidado na aula de hoje lá sobre força de atrito, que a gente vai usar esse conceito de força normal, de força-peso, para calcular o atritinho, tá bom? Queridos, estamos unidos mesmo à distância. Qualquer coisa dá um grito, a gente está sempre por perto, tá bom? Beijinho de luz, fiquem com Deus. Hashtag S2. Se cuidem, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, meus Professor. amigos. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor.